Olá, sombrios! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão gostando do conto? Então já deixa o like, um comentário e compartilha com seus amigos. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Então sejam os bons lupinos e lupinas. E de início se inscreva, curta, comentem e compartilhem. E sem mais prosa, vamos para o vídeo. À medida que se aproximavam da fazenda, a atmosfera ao redor se tornava cada vez mais pesada. Nicholas, montado em seu cavalo, sentia a presença poderosa crescer, como se a escuridão ao seu redor estivesse se solidificando. Seus instintos predatórios gritavam em alerta. E ele sabia que algo ou alguém de grande poder os aguardava. Quando avistou a caminhonete estacionada à distância, seu coração acelerou. Podia sentir a inquietação de seus peões na fazenda. Suas emoções eram como um eco distante em sua mente, todos igualmente alertas e perturbados. Osiris, dirigindo a velha caminhonete, estava tão tenso quanto Nicholas. Seus olhos verdes brilhavam intensamente, refletindo o que Kathleen só podia descrever como uma transformação iminente. Ela observava em silêncio, presa entre a fascinação e o medo. Osiris, normalmente calmo e controlado, apertava o volante com uma força que seus nós dos dedos estavam brancos. Seus músculos ocultos sob a camisa se destacavam com o esforço de manter a fera dentro de si sob controle. Ele soltou um leve rugido, um som gutural que reverberou pelo pequeno espaço da cabine, fazendo o coração de Kathleen bater mais rápido. Kathleen estava imóvel no banco ao lado, seus olhos arregalados de apreensão. Queria sair do carro, correr para a segurança da casa, mas temia que qualquer movimento repentino pudesse atrair a atenção de Osiris. Ela sabia o que ele era, assim como sabia o que Nicholas era, porém nunca os tinha visto transformados, e a possibilidade de presenciar isso pela primeira vez a apavorava. E ao mesmo tempo não conseguia desviar os olhos do médico ao seu lado, que lutava para manter o controle sobre si mesmo. Osiris percebeu seu olhar, e ainda respirando pesadamente, tentou tranquilizá-la, embora sua voz estivesse rouca e carregada de um perigo latente. Não queria que tivesse medo de mim, Kathleen. Jamais machucaria você. Ele parou por um momento, como se cada palavra fosse um esforço para mantê-la calma. Também não quero que me veja quando me transformo. Não sou uma visão agradável. Kathleen engoliu em seco, observando enquanto os olhos de Osiris, antes esverdeados, assumiam a aparência de um réptil, com pupilas estreitas e irregulares, quase como de um crocodilo. Seus dentes, normalmente alinhados, agora eram serrilhados, e suas gengivas pareciam retraídas, revelando caninos afiados e prontos para dilacerar a carne. Osiris destravou o carro, respirando fundo, para manter o controle, e entregou a maleta do antídoto para ela. Entre em casa, senhorita. Acho que as coisas vão esquentar por aqui. Kathleen saiu do carro com passos rápidos, tentando esconder o tremor em suas mãos. Caminhou em direção à porteira, sentindo o olhar de Nicholas sobre ela, pesado e protetor. Assim que chegou à entrada da fazenda, Nicholas fez um sinal discreto para os 3 homens que o acompanhavam, o Dr. Pedro, o delegado Peçanha e o Ellison. Todos obedeceram sem questionar, guiados pelo respeito e confiança em Nicholas. Eles seguiram Kathleen, seus rostos sérios e preocupados. Enquanto Nicholas desmontava de seu cavalo com movimentos fluidos mais tensos, ele se virou para Osiris, que também havia saído do carro. O ar entre eles estava carregado de eletricidade.
Osíris deu um passo à frente e Nicolas o seguiu. Ambos caminharam em direção à caminhonete, que se encontrava parada na escuridão. Ali, sentado no banco do motorista, estava o Encorado, um homem que irradiava uma aura de poder puro. Ele estava debruçado sobre o volante, observando cada movimento com calma calculada. Sua presença era esmagadora, quase palpável, e os dois predadores à sua frente podiam sentir isso claramente. Nicolas, com todos os seus instintos aguçados, reconheceu imediatamente que o homem não era um humano. Osíris também sentiu, embora a natureza exata daquele ser escapasse à sua compreensão. Encorado, por sua vez, sabia que estava diante de algo incomum. Ele sabia que Nicolas era um lobisomem, confirmando as palavras de Matias. Mas Osíris, o outro homem, era uma incógnita. Havia algo nele que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida, e isso despertava a curiosidade do Encorado. A tensão no ar era sufocante, como uma corda prestes a se romper. A escuridão ao redor parecia se fechar ainda mais sobre eles, como se o próprio ambiente estivesse consciente da iminente confrontação. Encorado, sentindo essa tensão crescer, sorriu para si mesmo, murmurando em um tom baixo e sarcástico: "Não seja mal educado, cabra. Vá se apresentar, vai ser interessante." Com um movimento suave e deliberado, ele abriu a porta da caminhonete. O ar frio da noite o envolveu, carregando consigo o cheiro de terra e folhas secas. Ele saiu do veículo com a confiança de alguém que sabia exatamente o impacto que sua presença causava. Os dois homens à sua frente, Nicolas e Osíris, estavam visivelmente apreensivos. Ambos podiam sentir sua superioridade, mas Encorado também reconhecia que eles não eram oponentes fáceis. Ele sabia que uma luta contra aqueles dois seria árdua e potencialmente mortal. Mas essa não era sua intenção. O Encorado estava ali para ouvir o outro lado da história, o lado que Matias não contou. Ele se aproximou dos dois predadores com passos lentos e calculados, seu sorriso despreocupado contrastando com a gravidade da situação. A escuridão ao redor parecia se inclinar para ele, como se o vampiro a controlasse. Nicolas, ainda mantendo sua postura firme, sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ele olhou diretamente nos olhos do Encorado, avaliando cada movimento do vampiro, cada nuance de sua expressão. Osíris ao lado se manteve em silêncio, sua respiração pesada, enquanto tentava compreender o ser à sua frente. Ambos sabiam que aquele encontro não seria apenas uma troca de palavras, mas uma dança perigosa entre forças antigas e poderosas. Ali, parados na escuridão, três predadores se observavam, cada um carregando suas próprias intenções e segredos. A noite estava apenas começando, e o destino de todos naquela fazenda, incluindo Kathleen e os demais, dependia do que aconteceria a seguir. Osíris e Nicolas observavam o estranho à sua frente, analisando cada detalhe que podiam. Suas vestes eram de um couro escuro envelhecido, que parecia absorver a luz ao invés de refletir. Seu chapéu de abas largas ocultava a maior parte de seu semblante, deixando à mostra apenas o brilho inquietante de seus olhos vermelhos, que perfuravam a escuridão como brasas. Cada passo que ele dava fazia as esporas de suas botas tilintarem, em um som sinistro, como sinos de morte. E quando ele finalmente parou em frente à caminhonete, a atmosfera ao redor parecia ter mudado. O som repentino de uma revoada de pássaros chamou a atenção de Nicolas e Osíris, que instintivamente olharam para o céu. Ali no manto noturno, urubus e carcarás circulavam, suas silhuetas obscurecendo as estrelas, movendo-se de forma assustadora para a noite, como um presságio de morte. Quando os dois predadores baixaram os olhos, o visitante já estava perigosamente perto deles, tão perto que Nicolas e Osíris deram passos rápidos para trás,
surpresos com a velocidade que ele havia se movido. A aproximação repentina fez o corpo de Osíris reagir instintivamente. Ele rosnou, um som profundo que reverberou no peito, e com voz carregada de desconfiança murmurou para Nicolas: como ele se moveu tão rápido? Nicolas, igualmente perturbado, manteve os olhos fixos no homem à sua frente. Sentia a atenção pulsar no ar, como se cada átomo ao redor estivesse vibrando com a presença daquele ser. Ele respondeu em um tom baixo e controlado. Também queria saber. Nicolas, com a postura rígida e o olhar determinado, finalmente se dirigiu ao estranho, tentando manter uma fachada de controle, mesmo que tudo dentro dele gritasse para estar em alerta máximo. Quem é você? E o que faz em minhas terras? O encorado sorriu com uma calma perturbadora. O sorriso revelava caninos alongados e afiados, inconfundíveis. Ele ergueu levemente o chapéu, revelando seu rosto pálido de traços finos, mas com uma ferocidade predatória que congelou o sangue dos dois homens à sua frente. Sua voz era baixa e suave, mas carregava um peso que fazia cada palavra reverberar na mente dos ouvintes. Boa noite, senhores. Vim falar com você, dono dessas terras. Seus olhos vermelhos se fixaram em Nicolas. Me chamo Encorado. Sou um vampiro. E já sei que você é um lobisomem. Mas, e esse outro? Ele indicou Osíris com um leve aceno de cabeça. Estou curioso. O que ele é? Nicolas encarava o Encorado incrédulo. Aquilo parecia impossível, mas ali estava, em carne e osso, ou melhor, em carne e morte. Um vampiro, um ser do qual ele só ouvira falar nas lendas e nos contos mais antigos e sombrios. A surpresa e o choque pulsavam nele, mas ele sabia que não podia deixar que isso dominasse. Engolindo em seco, perguntou com cautela: o que quer falar comigo, para vir de tão longe com todo o seu mau agouro? O Encorado soltou uma gargalhada que ecoou pela escuridão. Um som que fez os pelos da nuca de Nicolas se arrepiarem. Ele parecia se divertir com a tensão no ar. Mau agouro? Ele apontou para os pássaros carniceiros no céu. Ah, está falando dos meus pássaros? Bem, senhor dono dessas terras, não sou um mau agouro, mas veja bem, alguém como eu precisa ser anunciado, e é isso que eles fazem, anunciam a minha chegada. Encorado deu um passo à frente, seu sorriso se suavizando, mas os olhos continuavam brilhando com um humor sinistro. Mas não se preocupe, eu vim em paz. Precisamos conversar, Nicolas. Temos um problema em comum. Nicolas continuou encarando o Encorado com desconfiança. Nada naquele ser à sua frente inspirava confiança. Muito pelo contrário. Ele era um predador, poderoso e calculista. E isso fazia cada fibra do corpo de Nicolas se manter em alerta. Como ele sabia seu nome? E por que estava ali falando em um problema em comum? Cada palavra do Encorado era um enigma. E Nicolas sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Enquanto os pensamentos giravam em sua mente, Osíris, que até então havia se mantido em silêncio, finalmente quebrou o ar pesado com sua voz, agora gutural, como se a fera dentro dele estivesse se manifestando. Seus olhos reptilianos brilhavam com intensidade. Vai confiar nele, Nicolas? Tudo nesta criatura grita perigo. O Encorado deu outro passo à frente e, em um piscar de olhos, desapareceu. Para o terror dos dois predadores, ele reapareceu atrás de Osíris, tão perto que sua presença era quase palpável. Osíris se virou com um movimento brusco, seus músculos enrijecendo, mas era tarde demais para evitar o susto. A voz do Encorado soou baixa e insidiosa, como um veneno escorrendo em suas palavras. E você, que tipo de criatura é?
Essa abordagem inesperada foi o suficiente para fazer Osíris perder o controle que tanto se esforçou para manter. A fera dentro dele, que estava apenas esperando o momento certo, explodiu para fora. Seu corpo começou a se contorcer e a estalar, de maneira grotesca, músculos expandindo-se sob a pele, enquanto ossos se alongavam. A pele de Osíris começou a se transformar, tornando-se grossa e escamosa, como a de um crocodilo, endurecendo e mudando de cor para um tom esverdeado profundo. Seus olhos já reptilianos se tornaram completamente inumanos, brilhando como esmeraldas sob a luz fraca. O maxilar de Osíris se alongou e se projetou para a frente, revelando uma fileira de dentes serrilhados e afiados como facas, prontos para dilacerar a carne. Suas mãos se transformaram em garras enormes, capazes de despedaçar qualquer coisa que ousasse se aproximar. Crescendo até atingir mais de 2 metros de altura, Osíris agora era uma criatura colossal, uma mistura de homem e crocodilo, com uma massa muscular avassaladora. Osíris rugiu, um som que fez o próprio chão vibrar. Seu rugido era uma declaração de que a fera estava solta, e qualquer um que se colocasse em seu caminho estaria correndo sério perigo. Nicholas, mesmo com sua própria natureza lupina, sentia um calafrio ao ver a transformação do doutor. Sabia que Osíris era poderoso, mas ver aquela metamorfose era um lembrete brutal do quanto eles estavam lidando com forças sobrenaturais além do comum. No entanto, mesmo diante daquela criatura aterrorizante, o encorado permaneceu inabalado, como se estivesse apenas lidando com mais um obstáculo em sua longa existência. Seu sorriso se alargou, seus olhos vermelhos brilhando com uma mistura de curiosidade e prazer. "Isso é impressionante", murmurou o vampiro, seus olhos percorrendo a figura colossal de Osíris. "Agora, isso vai ser bem interessante." A tensão no ar estava à beira do colapso. O vampiro, o lobisomem e a fera crocodiliana estavam em um impasse, e a escuridão ao redor parecia aguardar, expectante, para ver quem faria o próximo movimento. Dentro da propriedade de Nicholas, a tensão estava tão densa que parecia pesar no ar, sufocando todos os presentes. O Ellison e o delegado Peçanha, ao verem a transformação de Osíris, automaticamente engatilharam suas armas, mas a hesitação era evidente. Eles sabiam que as balas não seriam suficientes para perfurar a pele escamosa daquela criatura colossal. A transformação que testemunharam estava muito além de qualquer compreensão mortal. Nicholas observava tudo com uma mistura de fascínio e temor. Osíris havia evoluído desde a última vez que ele o viu ceder à fera interior. Agora, diante dele, erguia-se uma criatura ainda mais imponente, musculosa e selvagem. O homem crocodilo, de quase 3 metros de altura, exalava uma força bruta, suas escamas brilhando à luz fraca da lua como uma armadura impenetrável. Kathleen, completamente paralisada pelo choque, teve que ser retirada de cena por Pedro, que a levou para dentro de casa. A imagem de Osíris transformado seria algo que ela jamais esqueceria. A visão que ele tinha agora, algo saído de um pesadelo, fazia sentido quando ele dissera que sua verdadeira forma não era algo agradável de se ver. Dentro de Osíris o caos reinava. Ele lutava desesperadamente para manter o controle, para conter a fúria primal que rasgava seu interior. Mas foi em vão. O olhar feroz de Osíris que encontrou o de Nicholas era uma mistura de tristeza e desapontamento. Ele sentia que havia fracassado ao deixar a fera tomar conta de si, e essa falha alimentava ainda mais sua fúria. O encorado, com seu semblante predatório, os olhos vermelhos brilhantes sob o chapéu de abas largas, mantinha um sorriso sádico enquanto provocava Osíris. Para o vampiro, a reação violenta do doutor era uma vitória silenciosa, um sinal de que ele tinha quebrado a fortaleza de controle
que Osíris tanto se esforçava para manter. Quando o encorado se aproximou de maneira súbita, Osíris sentiu sua fera interpretando aquilo como uma ameaça mortal, e em um instante, de pura fúria, ele se lançou sobre o vampiro. Osíris avançou com um rugido bestial, suas garras rasgando o ar. Mas o encorado, ágil como a sombra da própria noite, se esquivou com elegância. Em um salto acrobático, ele passou por cima de Osíris, suas unhas afiadas arranhando as costas escamosas da fera. O som das unhas do vampiro raspando contra as escamas de Osíris ecoou no silêncio da noite, criando apenas arranhões superficiais na dura pele do homem crocodilo. Com uma velocidade surpreendente, Osíris se virou, e sua cauda grossa e musculosa atingiu o encorado com a força de um chicote, derrubando o vampiro no chão. Mas em vez de mostrar raiva, o encorado riu, uma risada profunda e eufórica. Para ele, essa batalha era um jogo, e Osíris, com toda a sua força, era um adversário digno. Cada movimento de Osíris, cada ataque, era uma nova oportunidade para o encorado testar a resistência daquela fera. O encorado atacou novamente, suas garras buscando pontos vulneráveis, tentando encontrar uma brecha nas escamas resistentes de Osíris. Mas a tarefa era árdua. O vampiro saltava, girava, atacava de vários ângulos, mas cada tentativa resultava em faíscas ou pequenos arranhões que mal incomodavam a fera. Osíris, por sua vez, rugia de frustração. Sua força bruta era enorme, mas o encorado era rápido demais. A cada investida, o vampiro se movia como um borrão, escapando dos golpes e provocando ainda mais a ira do homem crocodilo. Osíris sabia que, se ao menos conseguisse acertar um golpe direto, poderia esmagar o vampiro, mas o encorado se movia com uma agilidade quase sobrenatural, tornando isso impossível. Nicolas, assistindo a essa batalha, sentiu sua própria fera rasgando as barreiras de sua sanidade. Ele não conseguiu mais se conter. Com um grito selvagem, ele se transformou, sua pele se rompendo para dar lugar a um lobisomem negro, de quase 3 metros de altura, musculoso, com olhos amarelos que brilhavam com uma fúria quase predatória. Seu pelo negro reluzindo sob a luz fraca, e seu corpo exalava uma aura de poder avassalador. O encorado, percebendo que agora enfrentava 2 feras, recuou por um instante, avaliando a situação com cautela. Ele sabia que precisava redobrar sua atenção. Tanto Osíris quanto Nicolas eram adversários poderosos, e qualquer deslize poderia ser fatal. Mesmo para ele, um vampiro que havia vivido séculos e enfrentado inúmeras ameaças, essa batalha era um verdadeiro desafio. Osíris e Nicolas, agora lado a lado, lançavam olhares de ódio ao encorado. Cada músculo em seus corpos estavam tensionados, prontos para atacar. Osíris com sua forma massiva e escamosa, e Nicolas com sua figura canil, os olhos cheios de fúria, se preparavam para acabar com aquele ser que os desafiava. A tensão no ar era insuportável. A cada segundo parecia que o mundo ao redor deles parava, aguardando o próximo movimento. O encorado, ciente do perigo iminente, começou a observar os dois, seus olhos vermelhos brilhando intensamente na escuridão. Ele sabia que estava em desvantagem, mas também sabia que a chave para vencer seria a estratégia e a velocidade. A noite estava apenas começando, e o campo de batalha já estava pronto para os 3. Osíris e Nicolas trocaram um olhar carregado de compreensão. Era como se, por um instante, ambos entendessem a necessidade de uma trégua. Seus olhares comunicaram que palavras não poderiam. Uma aliança momentânea para enfrentar o inimigo em comum. Ao se virarem para o encorado, encontraram o vampiro estranhamente calmo. Tinha um sorriso largo expondo os caninos afiados que brilhavam à luz fraca.
As duas feras, com olhos fixos no encorado, avançaram lentamente, seus corpos preparados para a batalha. Cada passo parecia ecoar na noite silenciosa, e o ar ao redor deles estava carregado com a eletricidade da tensão. O encorado, no entanto, não demonstrava medo. Seu sorriso apenas cresceu, e ele observava os dois com um brilho de superioridade nos olhos vermelhos. Quando Osíris e Nicolas estavam a apenas centímetros de distância, prontos para o ataque final, o encorado fez seu movimento. Ele ergueu lentamente seu chapéu, revelando seus olhos por completo. O brilho que emanava deles era hipnotizante, uma luz ofuscante que parecia perfurar a alma das feras. Antes que pudessem reagir, ambos sentiram seus corpos enrijecerem, suas mentes envolvidas em uma teia de pura força de vontade. As duas feras pararam abruptamente, suas garras prontas para o ataque, os dentes expostos em ameaçadores rosnados. No entanto, estavam completamente paralisados. O único som que escapava era o de suas respirações ofegantes. Cada suspiro carregando a frustração de sua incapacidade de se mover. Osíris e Nicolas, feras indomáveis, agora estavam presos, como marionetes nas mãos de um mestre cruel. O encorado se aproximou lentamente, observando suas presas com um olhar de fascínio e desdém. A aura de poder que emanava dele era sufocante, e cada palavra que ele pronunciava parecia ser carregada de um poder invisível, mas inescapável. "Vocês são adversários formidáveis", disse ele, sua voz grave carregada de um sutil sarcasmo. "Mas como eu disse antes, Nicolas, temos um inimigo em comum. E eu não vim aqui para medir forças com vocês, embora tenha sido interessante lidar com esse réptil feroz e magnífico." Ele passou os olhos de Osíris para Nicolas, saboreando o silêncio forçado que impusera sobre eles. A tensão nos músculos das feras era evidente, cada fibra de seus corpos lutando contra o domínio do encorado. Mas eles estavam impotentes diante do poder do vampiro. "Agora, se os senhores não se importam", continuou o encorado, sua voz ainda mais suave, mas carregada de autoridade, "gostaria de conversar civilizadamente sobre um traficante de mulheres chamado Matias."